Olá! Hoje, mais uma vez, com o Aula na Tela, a gente vai aprender um pouquinho aí da matemática. Sou a professora Welda e vamos ver hoje sobre os sólidos geométricos, que já vimos algumas características de alguns sólidos na aula anterior, mas vamos estar relembrando um pouquinho para a gente entender um pouco da planificação desses sólidos. O que é uma planificação de um sólido? A planificação de um sólido geométrico é como se a gente pegasse o sólido, fizesse um corte e abrisse esse sólido. O sólido geométrico, ele tem pontos em planos diferentes. Quando a gente faz essa abertura do sólido, a gente tem os pontos que compõem esse sólido em um único plano. Dessa forma, a gente pode compreender quais são as figuras geométricas que compõem esse sólido geométrico. Antes disso, vamos aí relembrar no nosso dia a dia algumas situações do nosso cotidiano que lembra esse sólido geométrico. Então, para lembrar aí a esfera, eu trouxe a bola, a gente tem o globo terrestre, entre outros objetos. Para lembrar o paralelepípedo, eu trouxe aqui a representação de uma caixinha de fósforo e também o leite que a gente compra lá no mercantil. Para lembrar o cubo, eu trouxe o cubo mágico e o dado, para a gente ver aí como é que ele se comporta com as 6 faces iguais. E para relembrar aqui o cilindro, eu trouxe aí a latinha de refrigerante. Os sólidos geométricos, eles podem ser classificados de duas maneiras. Podem ser classificados como poliedros. Como é que eu posso chamar que esse sólido ele é um poliedro? Quando ele compõe apenas de superfícies planas. Dessa maneira, eu posso identificar nele os vértices, as arestas, as faces, porque todos eles vão ser compostos de superfícies planas. Eu trouxe duas situações desses sólidos poliedros, como os prismas e as pirâmides, que nós já vimos na nossa aula anterior a diferenciação. Os prismas, eles têm duas bases, uma na parte superior e uma na parte inferior. E as pirâmides, ela vai ter uma base ligada a um pontinho, né? A um vértice. E também a gente tem os sólidos considerados não poliedros ou corpos redondos. Por quê? Porque eles vão ter pelo menos uma ou todas as superfícies curvas. Quais foram os exemplos que eu trouxe aqui para vocês? Os cones, que ele vai ter uma base circular ligada a um vértice. Eu trouxe também o cilindro, porque a superfície, né, a lateral dele vai ser plana e ele vai conter duas bases circulares, uma na parte de baixo e outra na parte de cima. E eu trouxe também a esfera, como vocês conseguem ver aqui, que a esfera ela é toda completinha ali a superfície de superfícies curvas. Trouxe aqui o cubo para a gente identificar e relembrar as características de faces, vértices e arestas. Trouxe aqui colorido para a gente poder fazer essa identificação e observar o que cada um pode ali estar compondo o sólido. Os vértices, que são esses cantinhos, ó, na cor amarela, que no caso do cubo, vocês conseguem identificar aí que tem 8 vértices. As arestas, que são as linhazinhas, que estão aí na cor rosa. E quando a gente conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E também a gente tem as faces, que é cada lateralzinha dessa, né, que é composta aí pelo vértice e pela aresta. Então, no cubo, a gente vai ter um total de 6 faces.
Outra situação, outro sólido que eu trouxe aqui, que vocês podem observar, é o paralelepípedo ou prisma quadrangular. A gente pode ter essas duas nomenclaturas dependendo aí da posição dele. Nessa posição, ele é um prisma quadrangular. Por quê? Porque ele tem duas bases e a base dele é um quadrado. E se ele ficar na posição ali na horizontal, a gente chama ele de paralelepípedo. A gente vê que ele tem as mesmas características ali, né, parecidas com a do cubo. Qual é a diferença? É que as figuras geométricas que compõem ele são retângulos e quadrados. E a do cubo são todas quadrados. Outro sólido que eu trouxe é o prisma triangular. Prisma triangular por quê? Prisma tem duas bases, uma na parte inferior e uma na parte superior. Por que que é triangular? Porque a base dele é um triângulo. Vamos identificar 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Eu trouxe aqui agora uma pirâmide. Pirâmide por quê? Porque ela só tem uma base. Ela é uma pirâmide quadrangular, porque a base dela é um quadrado. A gente pode identificar 1, 2, 3, 4, 5 vértices. A gente pode identificar 5 faces, né? 4 faces laterais e com a base, né? Que ele tem uma base. E a gente pode identificar também as arestas. 1, 2, 3, 4. Com as 4 que estão na parte inferior, vai totalizar 8 arestas. Outros dois sólidos que eu trouxe aqui, que são classificados, como a gente viu lá no início da nossa aula, são os não poliedros, os corpos redondos. Eu trouxe o cone e eu trouxe a esfera. A esfera, ela é feita totalmente de superfície curva. E o cone, ele tem apenas um vértice e a base dele é de base circular, então ele também tem aí superfícies curvas. Outro sólido que eu trouxe, considerado também um não poliedro, um corpo redondo, é o cilindro. O cilindro, ele tem uma, duas bases. Será se ele tem vértice? Não, o cilindro ele não tem vértice. E aí a gente pode estar vendo também que ele também tem superfícies curvas, por isso ser considerado um corpo redondo. Outro exemplo que eu trouxe aqui é um prisma. Por que que eu olho para a figura e identifico que é um prisma? Porque eu vou ter duas bases, uma na parte inferior e uma na parte superior. Por que que é pentagonal? Porque a minha base é um pentágono. Um pentágono, ele tem 5 lados. Então, a gente consegue olhar para o sólido e identificar que esse sólido é um prisma pentagonal. Quantos vértices tem? 10. Quantas arestas, que são as linhazinhas? 15. E quantas faces ele tem? 7 faces, que são as 5 laterais, com a base embaixo e a base em cima. O outro sólido geométrico que eu trouxe é o prisma hexagonal. Novamente, prisma por quê? Porque ele é composto por duas bases, uma na parte de baixo e outra na parte de cima. Por que que é hexagonal? Porque essa base é um hexágono, um polígono de 6 lados. Nele também a gente pode estar identificando que ele tem 12 vértices. Quantas arestas ele tem? 18 arestas. E quantas faces ele tem? Ele tem as 6 laterais, com a base de baixo e a base de cima, vai totalizar aí 8 faces, ok? Trouxe mais um exemplo de um sólido geométrico, que é a pirâmide pentagonal.
Por que é pirâmide? Vamos lembrar? Pirâmide porque só tem uma base ligada a um pontinho, a um vértice. Por que essa ela é pentagonal? Porque a base dela é um pentágono, que é um polígono de 5 lados. Também podemos fazer a identificação de vértices, arestas e faces. Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. As arestas, que são as linhazinhas, tem 10 arestas. E quantas faces eu tenho? 6 a 5 laterais, mais a base, que vai totalizar 6 faces. Agora a gente vai partir para a planificação. Vimos aí as características dos principais sólidos, né, que a gente vê aí nos nossos livros. E agora a gente vai ver sobre a planificação. O que é essa planificação? A gente consegue ver um sólido e esse sólido ele está o quê? Ó, tendo um corte e ele está fazendo essa abertura. A gente sabe que o sólido ele não tem todos os pontos no mesmo plano e quando a gente faz essa abertura dos sólidos, eles conseguem ficar com todos os pontos em um mesmo plano. E dessa forma, eu consegui identificar que eu tenho aqui, ó, pentágonos. Eu posso saber de esse sólido é composto por quais figuras planas? Trouxe a planificação do cubo. Olha que interessante. Eu tenho aqui a planificação do cubo porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras geométricas planas, que é o quadrado, que quando eu for juntar, né, tentar colar esse sólido, eu vou estar formando um cubo. Uma curiosidade em relação ao cubo é que ele tem diversas planificações. Ele tem aí mais ou menos de 10, acho que umas 10 planificações, mais ou menos, ok? Trouxe aqui a planificação. Olha aqui, por que é interessante a gente identificar se ele é um prisma ou se ele é uma pirâmide. Porque a gente vai conseguir identificar a presença de uma base ou de duas bases. Aqui se trata-se de um prisma. Olha aqui, uma base na parte superior e uma base na parte inferior. Essas bases, elas são iguais. Qual é o polígono, né? Qual é a figura? Eu tenho um pentágono. Então, vou ter 2 pentágonos. 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. Então, para mim entender, quando eu olhar lá numa questãozinha, numa atividade no meu livro, eu vou olhar para essa planificação e compreender que se trata de um prisma pentagonal. Trouxe outra planificação, que é justamente de uma pirâmide. Pirâmide porque eu só vou ter aqui uma base. E essa base é um hexágono. Então, vou ter uma pirâmide hexagonal. Então, ele vai ter um hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Que se eu tentar fechar essa figura novamente, eu vou encontrar uma pirâmide hexagonal. O cilindro. Fiz um corte no cilindro e aí coloquei ele abertozinho e eu vou encontrar o quê? 2 bases. Bases circulares. Uma na parte inferior e uma na parte superior. Justamente quando eu fiz esse corte, eu vou ter essa superfície que antes era curva, eu vou ter aqui o formato de um retângulo. E aí, ao olhar, observar essa planificação, eu vou entender que se trata da planificação de um corpo redondo, de um não poliedro, e justamente aqui específico do cilindro. Aqui a gente tem um sólido geométrico, a planificação no caso do cone, que é um não poliedro, ou seja, um corpo redondo de superfície curva, que ao fazer esse corte, a gente vai ter aqui a presença de uma base.
né? Essa base é circular. Então a gente viu aí várias características dos sólidos para poder compreender a sua planificação e vimos aí a planificação dos sólidos geométricos mais vistos aí no nosso livro didático. Você aí de casa vai fazer uma atividadezinha bem legal. Vai pegar o seu caderno, vai observar essas figuras que eu trouxe aqui para vocês. No total, eu trouxe 9 sólidos geométricos. Vamos identificar o nome dele? No 1, eu tenho uma pirâmide quadrangular. No 2, eu tenho um paralelepípedo, porque ele está aqui nessa posição. No 3, eu tenho um prisma. Prisma por quê? Por causa das duas bases. Eu tenho um prisma quadrangular, porque a base é um quadrado. No 4, eu tenho um cone. No 5, eu tenho um cilindro. No 6, eu tenho um prisma, duas bases, um prisma triangular. No 7, eu tenho uma esfera. No 8, eu tenho uma pirâmide, porque só tem uma base. Eu tenho uma pirâmide o quê? Hexagonal. E no 9, eu tenho um cubo. E o que é que a questão pede? A questão pede para você, aí de casa, analisar todas as características que compõem, né, todas as especificidades que tem cada sólido. E vocês vão fazer essa tabelazinha aí no caderninho de vocês. Eu já coloquei o nome de cada um e vocês vão analisar. Pode dar pause no nosso vídeo, pode voltar para saber quando a gente estava trabalhando, né, as características de cada sólido e preencher a tabela com o número de faces, de vértices, de arestas, qual é o polígono ali que compõe a base. Ele é um prisma ou ele é uma pirâmide? Ele é um poliedro ou um não poliedro? Um corpo redondo? E por último, vocês vão desenhar a planificação de cada um deles. Ao terminar, você pode enviar essa atividade para o seu professor ou para a sua professora. A nossa aula fica por aqui. Desejo uma ótima atividade para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!